Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é terça-feira, dia 15 de setembro. Veja agora os destaques de hoje. Novidades no caso do filho que matou os pais em Jaguarão. Foi preso mais um suspeito. Quem é ele? E por que crimes familiares estão cada vez mais comuns no estado? O verdadeiro significado de balança, mas não cai. Ainda bem, porque o perigo foi grande. Funcionários de uma obra ficam pendurados num andaime no centro do estado. Como saíram dali? Mudanças na reforma tributária. Como os gaúchos podem ser beneficiados caso seja aprovada na Assembleia? Ao vivo, o governador Eduardo Leite vai responder todas as nossas dúvidas. É exclusivo, é inédito. É aqui no SBT. Universidade Católica e Grêmio. É amanhã. Libertadores no SBT. Ué? Mas que voz é essa? Ah, você vai descobrir daqui a pouquinho. O SBT Rio Grande é a sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde. Já está no ar. Eu ouvi bem? Solta aí de novo, Douglas, por favor. Universidade Católica e Grêmio. É amanhã. Libertadores no SBT. Ô, Jeremias, essa voz não é parecida com a minha? Eu que sou... Será que é eu que vou narrar? É mais ou menos... Olha, daqui a pouco... Não é a minha, não. A gente vai mostrar quem é o dono desta voz. De Universidade Católica e Grêmio. Pois ele vai estar ao vivo aqui com a gente, conversando daqui a pouco. Aliás, nós temos muitas informações sobre a Libertadores da América. Portanto, amanhã uma grande partida com transmissão para o Rio Grande do Sul a partir das 9h15 da noite aqui no SBT. E daqui a pouco, depois do intervalo, o Jeremias Werneck vai contar pra gente como a dupla Grenal chega para a rodada da Libertadores da América. Esse é um dos nossos assuntos, mas vamos falar também sobre um flagrante assustador que teve aqui em Canoas, na região metropolitana. A polícia prende integrantes de uma quadrilha especializada em roubo a casas. É logo depois do intervalo. O governador Eduardo Leite está se preparando. Em seguida vai conversar aqui com a gente também sobre a elevação de impostos. Temos muitos assuntos logo depois do intervalo e depois vamos até a 1 da tarde. É rapidinho, até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande e em seguida todas as informações do esporte com Jeremias Werneck, que já está aqui com a gente no estúdio, sobre a Libertadores e mais. Nós vamos apresentar para vocês uma das vozes da Libertadores em seguidinha, porque antes eu tenho um recado muito importante para todos vocês. Olha só, R$ 170,03. É isto que custa cuidar da sua saúde com a IBCM. Amigo servidor público municipal e estadual. Com o plano de saúde da IBCM, seu valor mensal é fixo. E sabe por quê? Com a IBCM, você não tem coparticipação. O que você tem são diversas especialidades médicas, terapias e odontologia, unidades próprias de atendimento e uma ampla rede credenciada aqui no estado. O valor não muda conforme a idade. Conheça o plano de saúde da IBCM e cuide de você e da sua família. Só ligar agora mesmo para o telefone 51 3230 5511 ou mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo aqui na sua tela. A equipe está preparada para te atender com toda a atenção. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Muito bem! Chimarrão. Quem não gosta de um chimarrão? Cadê o meu chimarrão? Cadê o teu chimarrão, Jeremias Werneck? Pois é, agora com a pandemia, não existe mais a tradicional roda de mate, né? A roda de chimarrão, mas é sempre bom aprender um pouquinho mais sobre este costume, este hábito que acompanha os gaúchos. Se existe algo que identifica o gaúcho em qualquer lugar do mundo, dos 4 costados da terra, é o chimarrão. O índio velho não precisa estar nem piochado para tu identificar que ele tem raízes no Rio Grande. Agora, por que essa bebida é tão especial? Porque ela é tão simbólica. A gente trouxe uma especialista em erva mate, em cuia e bomba, para nos ensinar a produzir diferentes tipos de chimarrão e tentar descobrir por que os gaúchos herdaram esse costume dos indígenas. Aquece a tua água,
e te aproxega. O primeiro passo é escolher a cuia. Dentro tem que ser bem arredondado para que a bomba fique bem acomodada. Vai colocar a erva mate até o pescoço da cuia. Dá uma apertadinha para a erva ficar ali firme, né? A água, espera um pouquinho a erva absorver essa água. Desce a bomba rente, a erva, sem cravar nada e acomoda ela para o lado. Até aqui tá fazendo o tradicional. Agora vem o detalhe. Vai colocar a bomba. Desce a bomba rente e deixa ela no meio. Por cima da água que tá ali, vamos colocar mais erva. Traz a bomba para trás, tá feito o formigueiro. Uma colher rasa de erva mate no fundo, coloca a água, né? A bomba e vai erva. A água e tá pronto. Bom, agora chegou o momento de eu provar aqui para a Elisiane que eu aprendi alguma coisa, né? Nessa aula aqui de chimarrão e que não sou um gaúcho tão de apartamento assim. Para não quebrar os protocolos de segurança dessa questão aí da pandemia, eu vou encerrar a matéria por aqui para conseguir tirar a minha máscara e tomar o meu chimarrão bem à vontade. Estão servidos? Grande Marcelo Chemali, bagual Marcelo Chemali, vai lá um quebra-costela pro Marcelo Chemali, que bom a gente aprender um pouquinho, né, e ver todas essas maneiras de preparar um bom de um chimarrão. E essa música gauchesca dá vontade de sair dançando pelo salão, não é verdade? 11h49, está na hora do esporte. Tem tudo para ser um grande espetáculo. Eu acho que quem ganha com isso é o Rio Grande do Sul. A gente vai viver a história, né? La expectativa, las mejores. A mi equipo siempre busca vitória. Falta um dia é de emocionar esse clipe aí nos preparativos para Libertadores. Para Biscoitos Zezé Carinho de Família, meu irmão Glauco Paza vai conversar com a gente e falar de... mas que coisa, eu tô com o Glauco Paza. De novo, ó, cadê a falta de conexão aí, ó? Ó, pra quem não teve um modem não sabe o que é isso. Mas olha, eu quero dizer uma coisa. Mas sabe o que eu já que fui é? chamado de Jerônimo, já fui chamado... Ser chamado de Glauco Paza é uma honra. Tá? Agora eu quero dizer o seguinte, André. Essas imagens que a gente viu, elas são de arrepiar. Eu realmente me arrepiei. É um show de imagens, imagens fantásticas que vão compor uma moldura de uma transmissão. E uma transmissão de futebol, além do jogo, além das imagens, precisa de uma voz que emocione, que cative. Solta aí, Douglas, a voz. Olha essa voz aí. Solta aí. Universidade Católica e Grêmio. É amanhã. Libertadores no SBT. Isso é voz para abraçar vocês e levar vocês para dentro do jogo. Sabem quem é o dono dessa voz? Conta pra gente. Luiz Alano, que eu tenho a honra de dar boas-vindas ao SBT. Alano,
Tá aqui o Alano com a gente. Cara, que maravilha te ter aqui. Que emoção ouvir a tua voz. E nessa parceria, nessa empreitada de levar os gaúchos de volta à Libertadores. Alano, muito bem-vindo. Obrigado, meus amigos. Olha, fiquei arrepiado com o que eu tô vendo de clipe, de Libertadores. Vocês estão ansiosos. A torcida do Grêmio está ansiosa. A torcida do Internacional está ansiosa. O Brasil está ansioso para ter o SBT na Libertadores da América. Sim, eu vou ter essa honra gigantesca, numa emoção muito grande para minha carreira. Agradeço ao SBT pela confiança, para levar a emoção aos gaúchos, aos catarinenses, a parte do Paraná, parte do Brasil, de Universidade Católica e Grêmio. Agradeço pelas boas-vindas, aceito o desafio para levar essa emoção para casa de todos os gremistas, todos os gaúchos e todos os torcedores de futebol, porque 6 meses sem Libertadores, meus amigos, ninguém merece. E amanhã ela está de volta no SBT. Libertadores, sua linda, é aqui no SBT, Universidade Católica e Grêmio. Oi, Alano, aqui é o André, tudo bem? A gente mexe com as nossas emoções. Eu até chamei o Jeremias de Glauco, né? O Glauco tá sempre aqui com a gente. Eu chamei ele de Jeremias, de Glauco Paz. Olha rapaz, só a confusão. Mas, Alano, olha só. Seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Sabemos que tu tem uma relação muito grande com o Rio Grande do Sul, até porque a tua cidade de nascimento é aqui pertinho do nosso estado, não é verdade? Conta um pouquinho dessa tua história, a relação com o Rio Grande, com Santa Catarina. A minha carreira foi toda construída nessa divisa dos estados, né? Entre Santa Catarina, entre Rio Grande do Sul. Eu cresci ouvindo as emissoras de rádio gaúchas do Rio Grande do Sul. Eu cresci com a cultura do chimarrão, vi a matéria do chimarrão, cresci com a cultura do churrasco e tive a honra de também ter um crescimento muito forte dentro da minha carreira na imprensa gaúcha. Em Caxias do Sul, por onde trabalhei também nos anos de 2002, 2003, depois em Porto Alegre, a partir de 2012, até agora, pouco, 2019, narrando vários grenais para muitos gaúchos, narrando Libertadores também. Eu tive a honra de, em 2017, um dos mata-matas do Grêmio, contra o Godoy Cruz, eu estar presente nos 2 jogos, em Mendoza, na Argentina, e em Porto Alegre. Então, é um público que eu conheço, é um público que me cativa. Eu tenho uma filha gaúcha, minha filha do meio, a Júlia, é gaúcha de Caxias, é uma gringa negra linda de Caxias. Então é um público que eu adoro e tô amarradão nessa possibilidade de levar emoção aos gaúchos amanhã contra a Universidade Católica. E olha só, nessa transmissão que o Alano vai narrar, a gente vai ter os comentários do Mauro Galvão. Mauro Galvão, campeão brasileiro com o Inter em 79, formado no Internacional, depois jogou no Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil de 2001 com o Grêmio e vários títulos, né? Passagem por seleção brasileira, passagem pelo Vasco, aquele multicampeão, a gente tá vendo aí, ó, Mauro Galvão bem novinho, depois o Mauro Galvão mais velho, e muita gente brinca que depois dos 30 ele mergulhou num pote de formol, né, cara, porque ele não mudou, né? Então, assim, é uma equipe de peso. Um timaço. Digno de Libertadores, Luiz Alano, a voz potente de Luiz Alano, o raciocínio atilado, ligado, rápido e o conhecimento que Mauro Galvão tem. Cara, Mauro Galvão, senhores, senhoras, Mauro Galvão, campeão brasileiro invicto de 79, Mauro Galvão, que mudou o futebol brasileiro com o Tite no Grêmio de 2001. Alano, o que tu esperas desta parceria com o Mauro Galvão e deste jogo Católica e Grêmio que marca, depois de 6 meses, a volta da Libertadores? Cara, o Mauro Galvão foi um jogador que inspirou gerações. Numa época, no final da década de 70, depois 80, 90, até o início dos anos 2000, ele jogou muita categoria, acima dos 40 anos. Ele foi um zagueiro clássico que não era nem muito alto, nem muito forte, mas conseguiu ser titular por onde passou, jogar a Copa do Mundo, jogar na Europa, tomando pouquíssimos cartões. Era um cara clássico e também consegue levar essa categoria dentro de campo, do seu conhecimento até como treinador que já foi, como dirigente que já foi, nos microfones. É aquela voz tranquila, é aquela voz calma, que tem zero rejeição
com torcedores de Grêmio e de Inter por ter vestido com muita honra a camisa dessas duas marcas gigantescas do futebol gaúcho e brasileiro e com um título, né? Campeão pelo Inter, campeão pelo Grêmio, e essa voz da experiência da categoria que eu vou ter a honra de dividir amanhã a cabine. Vou estar meio receoso para não ser desarmado, né? De repente ele me desarma sem fazer falta. Sobre o jogo, bom, o Grêmio ainda não se reencontrou depois da pandemia, depois da volta do futebol. A pandemia continua, depois da volta do futebol em meio à pandemia. A perda do Everton Cebolinha, ela continua impactando no jogo do Grêmio. E amanhã, sem o Cebolinha, que já é jogador do Benfica, e sem o seu imediato, que conseguiu dar conta no recado, que é o PP. Então, sem PP, sem o Jean-Pierre, duas forças das categorias de baixo do Grêmio, sem o Maicon, aí o torcedor ligado no SBT agora vai estar dizendo o seguinte: pô, o narrador já está desanimado? Não. São 16 jogos do Grêmio na temporada depois da pausa da pandemia, contra 4 apenas da Universidade Católica. Mesmo sem PP, mesmo sem Jean-Pierre, mesmo sem Kahneman, mesmo sem Maicon, o Grêmio, na minha opinião, em toda a pesquisa que eu já tenho feito a respeito do Universidade, o Grêmio é melhor que o Universidade. E um fator importantíssimo para a gente levar em conta, o fator físico e técnico. 16 jogos do Grêmio contra apenas 4 da Universidade Católica, claro. São 3 vitórias consecutivas, é bem na verdade, mas eu estou muito esperançoso que essa parte física, técnica, de mais jogabilidade do time do Renato possa fazer diferença a partir do segundo tempo, para a gente ter uma boa estreia do SBT na Libertadores com o Grêmio no Rio Grande do Sul e com uma vitória convincente, para já começar a encaminhar a classificação, porque depois vão ser uma série de jogos em casa onde o Grêmio pode encaminhar uma classificação para os mata-matas. Muito já bem. Vão se acostumando com a voz de Alano aqui no SBT, cara. Ele que vai embalar a caminhada da Libertadores aqui com a gente. Agradecer o Alano, né, André? Alano, muito obrigado, sucesso para ti. Vamos todos acompanhar com muita atenção, torcendo muito para ti também, como sempre, um grande narrador, uma grande pessoa. Seja bem-vindo a esse momento importante, né, do SBT, e a gente te acompanha amanhã. Muito obrigado por ter conversado com a gente, né, Jeremias? Valeu, Alano! Eu que agradeço, obrigado pela acolhida, vocês muito carinhosos comigo, os amigos telespectadores, os torcedores gremistas também juntos nessa expectativa. E vamos juntos, gente. Eu estou pronto para fazer história junto com todos vocês, com os colegas do SBT, com os telespectadores do SBT e com os torcedores da dupla Grenal. Grande abraço, fique com a gente, até amanhã. Grande abraço, Alano. Obrigado mais uma vez pela participação, né, gente? André, rapidinho, tá? Falando de Grêmio, de Libertadores, eu vou falar de um assunto que tá bombando muito nas redes sociais. Vou fazer o seguinte, bota aí as palavras do presidente Romildo sobre o Cavani. Solta aí. Já teve conversa, evidente que teve. De repente, né, de vez em quando assim, surge uma química, surge uma coisa diferente, surge uma coisa assim de empatia, um desejo, aquelas coisas todas. E aí, de repente, ele veio porque o representante dele disse, olha, ele tá completamente impactado pela repercussão no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no país. E também no continente sul-americano. Ele está impactado com essa repercussão que teve em função da perspectiva dele voltar. Mas vamos dizer, por enquanto é só impacto, mas né, conversa não tem nenhuma. Agora, meio-dia em ponto. Impactado. Jeremias, meio-dia em ponto, para quem está chegando com a gente, estamos falando, né, dessa repercussão. Ontem, ouvindo aí o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, sobre a possibilidade, né, do Cavani, disse que de fato ele ficou impactado com o fato da repercussão entre os torcedores, né, Jeremias? Bom, quero dizer para você o seguinte, o presidente confirmou o que a gente disse aqui, o Grêmio conversou com o Cavani, o Grêmio continua conversando com o Cavani, senão não saberia que ele está impactado. Agora, isso significa que ele vai ser anunciado? Depois dessa entrevista do presidente para o Jairo Cuba, que apareceu aí nesse programa, atenção, esse programa é oficial do Grêmio, é dos consulados do Grêmio. Ou seja, ele se manifestou por meio de um veículo oficial. E ele, presidente Romildo Bolzan Júnior, está dando esperanças. Agora, olha o semblante do presidente do Grêmio, não te chamou a atenção, Jeremias? Ele, uma cara feliz, assim, será que não é alguma surpresa por aí? Olha, depois dessa entrevista e da mudança, porque o presidente sempre foi o cara mais sóbrio nessa história. Aí ele chega e diz, quem sabe se rolar uma liga, não sei o quê. Pô, tu imagina, na internet, os caras já começaram a pirar, que o Cavani vai descer de helicóptero no meio da arena hoje, na festa dos 117 anos, hoje é aniversário do Grêmio, né? Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês, o Grêmio está conversando com o Cavani, tá? Tá aí as imagens do Cavani quando ele passou pelo CT do Grêmio no ano passado, na Copa América. Isso também cativou muito ele, viu, André? Isso aqui é informação. Ele foi muito bem acolhido, ele gostou da cidade e ali a torcida do Grêmio já começou a abraçar ele. Então, o Grêmio tem isso como um trunfo. E o Cavani, antes de mais nada, ele quer estar próximo dos negócios dele, da família dele. Não é verdade? Pois é, e aí ele tem uma fazenda...
em Salto, que é pertinho da fronteira, Imagina. né? É. Assim, ele está na Europa. A informação que eu tenho é que ele está na Europa, tá? Mas o Grêmio está de olho. Se ele não fechar com um clube europeu, o Grêmio pode ir para cima. Isso é o que eu ouvi. Só que assim, eu vou relatar, tá, André? Nas redes... Aí, ó. Montagens do Cavani já com a camisa do Grêmio. Não, tem aquela assinatura de contrato, né, que fizeram também. A gente Aí, ó, mais mostrou uma. aqui. O que mais tem agora é montagem, tá? A gente mostrou aqui, não, foi na semana passada, já um meme, né, dele assinando com a camisa a imagem do Grêmio. no videogame, né? Exato. Isso, a gente chegou a mostrar aqui, mas é muito divertido, mas é um desejo que tem, né? A questão é onde que está o problema, hein, ô Jeremias? Bom, assim, ó, o Grêmio tá viajando pro Chile, então eu nem consigo falar com os dirigentes. O presidente Romildo tirou o pino da granada, jogou pra cima e saiu andando. Olha ali, ó, olha o videogame aí, ó. Tá aí, ó, a imagenzinha. Olha aí só. a imagenzinha, pra alimentar A esperança do torcedor. torcedor. Vamos fazer o seguinte, eu vou ali, eu vou tentar falar com os caras do Grêmio, depois eu volto pra atualizar. Tá, Pra isso saber falar, o que... isso falar com o Glauco, diz que eu mandei um abraço, tá? Eu não me enganei, Jeremias Werneck. Eu vou falar com o Jeremias, então. Vai lá. Tá? Um abraço. Jeremias Werneck daqui a pouco volta pra gente falar mais sobre, né, a dupla Grenal, os preparativos para a grande partida amanhã pela Libertadores aqui no SBT. Temos muitas informações, né? E também de jogadores que fizeram história, né? História na competição e certamente vão marcar presença aqui. E olha só, daqui a pouco também tem uma entrevista ao vivo com o governador Eduardo Leite sobre as mudanças na reforma tributária. Como os gaúchos podem ser beneficiados, né, caso seja aprovada na Assembleia Legislativa, né? Quais são as grandes dificuldades nesse momento para aprovação? Qual a necessidade de uma reforma tributária? Por que redução e por que aumento de impostos? Em seguida, portanto, a gente vai conversar ao vivo com o governador Eduardo Leite. 12:04 e atenção. Atenção, porque em Canoas teve uma operação. A polícia prendeu 2 integrantes de uma quadrilha especializada em roubar casas na região metropolitana. Vejam só como agem os criminosos. Eles se especializam, cada um numa atividade. E esses que invadem casas, eles sabiam o momento certo de agir, principalmente na hora daquela entrada e saída de casa. Quem tem as informações direto de Canoas é o Lucas Abate. Oi, Lucas. Oi, André, bom dia a ti, bom dia a todos. A gente vai vendo, a polícia vai fechando o cerco e os criminosos vão se adaptando para continuarem atuando. Muitas vezes se tem operação de roubo, furto de veículos, clonagem de carros, mas um crime que até a gente não comenta tanto e que acontece é o roubo à residência. E foi esse o objetivo da operação realizada nesta manhã pela Polícia Civil aqui de Canoas, combater uma quadrilha que era especializada em roubar residências. Eles aproveitavam aquele momento de distração, como sempre, final da tarde, aquele momento que as pessoas estão mais cansadas, mais vulneráveis, chegando do trabalho, acabam não prestando tanta atenção e quando a pessoa abria o portão eletrônico, esses criminosos entravam juntos, só que não roubavam apenas o carro, entravam também na residência e com bastante violência roubavam os itens. Inclusive a gente tem imagens na tela que mostram uma dessas ações desses criminosos. Eles chegam, abordam ali a vítima e depois saem fugindo com o carro. Os 3 criminosos foram identificados pela polícia, 2 foram presos nessa operação e um terceiro é um adolescente, portanto, foi apreendido. Daqui a pouco, André, a gente vai conversar com o delegado Mário Souza, que é o responsável pela região aqui de Canoas, vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. A gente está aqui na delegacia de Canoas aguardando o delegado, mas em síntese são essas informações. A polícia atacando uma quadrilha especializada em roubo à residência que atua principalmente aqui em Canoas, mas também em Porto Alegre. Daqui a pouco voltamos com esse assunto e lembrando que dias atrás falamos de uma outra quadrilha especializada em atacar pessoas quando saíam de casa de manhã. Saem distraídas, saem com sono, devagar. E aí o que acontece é a hora que os criminosos atacam. Vejam como eles vão se especializando. Esses aí eram especialistas em ficar de olho nas pessoas na hora que chegavam em casa, esperando o portão abrir. Era a hora que eles atacavam. Em seguida, o Lucas Abate nos traz outras informações. Obrigado, Lucas. E atenção, olha só, perigo nas alturas. O rompimento de um cabo de andaime suspenso quase que provocou uma tragédia. Vamos até a redação conversar com a Gabi Lerina, que tem os detalhes do que aconteceu na região central do estado, né, Gabi? Oi, Gabi. Que medo, né, André? Nossa. Tudo bem?
Boa a gente tarde fica pra você. se segurando aqui Não, só é de imaginar essa situação aí. Um baita balança, mas ainda bem que não caiu, né? Graças a Deus. Esse fato ocorreu ontem lá em Santa Maria. Esses dois operários que estavam utilizando todos os equipamentos de segurança ficaram pendurados, como a gente está vendo nessas imagens, e ficaram de lado. Quase que o andaime acabou caindo e causando uma grande tragédia lá em Santa Maria, porque, como você disse, um dos cabos acabou rompendo. Nossa. Mas aí os bombeiros voluntários lá da cidade foram muito ágeis, conseguiram alcançar o andar em que eles estavam pendurados, tiveram que fazer ali um buraco na parede para poder retirar esses dois homens que não ficaram feridos, mas certamente muito assustados, né, André, com essa situação inusitada que ocorreu na tarde de ontem, que mobilizou Santa Maria em peso. Agora, eles certamente são preparados para isso, né? Uma pessoa que trabalha num andaime como esse, numa construção e que sobe, sabe-se lá quantos andares pelo lado de fora, são pessoas preparadas, mas mesmo assim há o susto é muito grande. E era alto, hein? 25 metros, André. Nossa, imagina. É um perigo. E olha só, até eles abrirem esse buraco na parede também, ajustar o andar, abrir o buraco, porque aquele buraco que eles estão passando ali foi aberto, né, um buraco nos tijolos para eles poderem sair. E essa espera, né, a gente imagina aguardando a qualquer momento que pudesse, né, romper e acontecer alguma coisa. Agora, tem andaimes, né, Gabi, que a gente observa que hoje eles são até, me parece que mais seguros, eles são presos em colunas. E assim eles sobem, né? E tem uma coluna de cada lado, me parece que dão muito mais segurança. Esses ainda são por cabos. Exato. Nós tivemos aqui em Porto Alegre um temporal, tempos atrás, não faz muito tempo, também que uma pessoa ficou presa no andaime, era um andaime como esse, e que balançava, ia para todos os lados, é algo assustador. É digamos que é uma profissão de perigo, né, que trabalha nas alturas, mas eles recebem treinamento, com certeza, claro, né, André? Sabem até que lado que ficar, né, de repente, por isso, né, os equipamentos, para não cair, né, sabem que lado que eles têm que correr se dá, por acaso, algum problema, como nesse caso aí. Mas você disse mesmo, existem estruturas bem mais modernas. Esses dias eu fui fazer uma matéria sobre a retomada da construção civil aqui em Porto Alegre, acompanhei uma obra na zona norte da capital. É verdade, tem toda uma tecnologia agora implementada nessas obras, muito mais modernas, mas não foi o caso aí dessa situação, não. Esse me parece mais rudimentar, né? Mais aqueles andaimes das antigas, digamos assim. Mas que sorte que esses dois operários não se feriram. Mas é importante a gente mostrar, né, André, e frisar que os dois operários, um de 26 anos e o outro de 30 anos, estavam utilizando os equipamentos de segurança, porque mesmo assim existem também casos de operários que não utilizam esses aparelhos, né? A gente observa que aquele ali da direita, de roupa bege, era provavelmente o bombeiro, né? Não sei se quem fez o salvamento foi o Corpo de Bombeiros mesmo, porque as equipes de construções, eles têm alpinistas que fazem esse tipo de trabalho. Na montagem, por exemplo, de andaimes externos, são equipes de trabalhadores da construção alpinistas, ou seja, eles entendem de construção e são preparados justamente para escalar. Talvez eles que fizeram o socorro, porque eles foram pelo lado de fora. E aí a gente observa ali o momento, aqueles dois ali, os dois trabalhadores, e bem à direita, o que está de roupa bege, descendo e fazendo, então, o posicionamento, né, Gabi, para eles poderem entrar ali por andar. Agora, que susto! Imagina as pessoas olhando, assustadas e preocupadas para que se resolvesse o quanto antes isso, porque 1 minuto, nessa hora aí, é muito tempo, Gabi. É verdade, e dá para ver também, a gente percebe na imagem que a estrutura desse andaime certamente não teria como movê-lo mais, porque já estava suspenso um dos cabos, né? Então, imagina só, não tem para onde mexer, não sobe, não desce, o que faz? Tem que fazer um buraco na parede. Imagina. Eles foram muito ágeis também, né? Não, imagina o susto quando rompeu esse cabo, que ele caiu. E mesmo tu sabendo que tu tá preso, tu precisa ter uma jogada, né, muito rápida para tu te equilibrar e te segurar. Né? Esse é o treinamento deles, né? Eu acredito que também tem essas lições. Para que lado que vai, né, André? Agora, isso tudo evoluiu muito, até porque os acidentes antigamente eles eram muito maiores. Sabe que eu sou do tempo, Gabi, que esses andaimes eram de madeira. De madeira. Aí foi evoluindo, aí começaram a fazer com gaiolas, aí já foi evoluindo mais ainda. Então, por isso a gente consegue hoje captar, por exemplo, essas imagens de um acidente na construção civil em que eles são resgatados, que não houve nada pior, ainda bem. Até daqui a pouco, Gabi, a gente volta a conversar agora 12:11. E atenção, olha só, nós temos novidades do caso daquele filho que matou os pais em Jaguarão, aqui na fronteira, no sul do estado. Pois é, ontem à tarde foi preso mais um suspeito.
A pergunta que a gente faz: por que crimes familiares estão cada vez mais comuns aqui no estado? Na reportagem a gente explica. Foram 2 anos planejando o assassinato dos próprios pais. Um crime cruel que chocou Jaguarão, cidade com menos de 30 mil habitantes no sul do estado. Manuela Chagas, de 40 anos, e Paulo Moraes, de 50, foram mortos dentro de casa na última sexta-feira. O assassino foi um homem preso nesta segunda. Ele foi contratado pelo filho do casal, que também foi detido. Ele fala que iria fazer, né, que planejou fazer, mas depois se arrependeu. E aí que uma outra ou outras pessoas teriam feito sem o consentimento dele. Mas essa versão é completamente divergente da versão, por exemplo, da namorada que estava no local com ele, morava na residência. E quando a violência parte de dentro da própria casa, o desafio para as autoridades é ainda maior. Eu já vi várias motivações, mas as principais delas é herança. Inclusive, até já vi familiares matar alguém por seguro de vida, o uso desenfreado de drogas e até uma paixão descontrolada. Se tu comete um crime dentro da tua própria família, tu acaba com a tua família, além de perder a liberdade, dificilmente essa pessoa vai ser ressocializada. Um dos casos que marcou este ano foi o do menino Rafael Matheus Vinques, de 11 anos. A mãe, Alexandra Dolgokenski, está presa por matar o garoto e depois esconder o corpo da criança. Segundo a polícia, o que motivou a reação foi a desobediência do filho. No município de Segredo, a morte do agricultor José Darício de Souza chocou a população. A esposa, a filha e o namorado dela simularam um assalto com morte para conseguir o seguro de vida de R$500 mil da vítima. Os assassinos estão presos. Em Casca, no norte do estado, mãe e filha foram mortas em junho deste ano. A polícia descobriu que elas foram assassinadas por parentes, que tinham como objetivo uma herança e a guarda de uma criança, que era neta e sobrinha das vítimas. A Polícia Civil identifica e responsabiliza os envolvidos. Mas o desafio é maior do que punir os agressores. Segundo especialistas, é preciso encontrar formas de prevenir os crimes que ocorrem no contexto familiar. Ele ocorre no interior da residência e muitas vezes de ímpeto, de momento. Então fica muito difícil evitar. Isso tem que ser tratado, aí sim, na seara comportamental, de educação, de valores básicos que as pessoas têm que ter, principalmente em relação ao conceito de família e de respeito ao próximo. Isso é uma questão cultural. Além das motivações financeiras, de gênero e de ódio, ainda existe a influência da droga. Em junho deste ano, um usuário de 29 anos foi preso em Rio Grande por matar a mãe, Lisete Gomes da Silva, de 45 anos, e a sobrinha, de apenas 10 meses. Podemos ver que nesses crimes que têm ocorrido, que envolvem, por exemplo, pai, mãe, né? Pai e filho, ou vice-versa, existe sim um problema estrutural na base familiar. Deixa eu conversar um pouco sobre isso com a Gabi Lerini e também com o Lucas Abate, porque a gente vê que há 3 elementos importantes que disse o delegado Joebert aí. A questão emocional da família, convivência. Segunda questão, financeira. Não foi o caso lá da criança de Planalto, né? Mas houve aí uma questão emocional muito grande. E a terceira questão, então, emocional, financeira e drogas. O envolvimento com drogas são 3 pilares, né, que infelizmente motivam esse número grande que nós temos aí de mortes envolvendo familiares aqui no estado. É isso aí, gente. E a gente vai acompanhar porque são casos que chocam, né, Gabi? Sim, sem dúvidas, né? Mas também me chama a atenção essa falta de diálogo dentro da família, porque tudo inicia por aí, pelo que se percebe, né, André? É claro que agora precisa de uma análise de pessoas que são especialistas, como psicólogos, claro, né, psiquiatras, para poder se entender, mas falta muito diálogo entre essas famílias, né? Me chama muito a atenção a falta de diálogo nas famílias, a ganância. Dinheiro, né? Como você disse, motivação financeira. Como assim isso pode acontecer? Como um pai, um filho mata o pai, mata a mãe? Mas como assim? No primeiro momento, esse rapaz aí lá de Jaguarão disse que os pais eram controladores. Ora, se um pai, mãe são controladores, imagina-se que com o diálogo, né, Lucas, as coisas possam ser resolvidas. Agora, lá de Jaguarão, a polícia está investigando porque deve ter outras coisas envolvidas nesse caso aí, né, Lucas?
Sim, André, até essa questão do comportamento que a gente fala, a gente vê, olha a semelhança que se tem. Esse caso de Jaguarão, o filho que matou os pais, alegando que eles eram controladores. A gente lembra do caso do Rafael. A mãe matou o filho porque ela era controladora, queria ter tudo sob controle. Então, são esses comportamentos que desafiam não só a polícia, mas outras autoridades, pessoas especialistas no assunto, para ver como prevenir esse crime, porque é um crime que com policiamento, com segurança pública, não se previne. Eles dizem que é um crime que se previne diretamente na educação, André. Lucas, daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Gabi Lerina, porque agora nós vamos ter uma conversa ao vivo com o governador do estado. Porque o governo, ele fez mudanças, né, no projeto da reforma tributária que está tramitando na Assembleia. Aliás, a votação deve acontecer amanhã. O IPVA, por exemplo, deve ser maior para carros mais potentes. E o governo também pretende aumentar o imposto sobre transferência gratuita de bens. Bom, para nos explicar, né, que propostas são essas e por que a necessidade justamente desse conjunto de medidas e pacotes, eu vou conversar agora ao vivo com o governador Eduardo Leite. Governador, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Sei que o senhor está numa maratona de entrevistas e o senhor me escuta bem. Boa tarde, governador. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os amigos da SBT. É um prazer poder conversar com vocês. Governador, nessas entrevistas que eu tenho acompanhado do senhor, e hoje pela manhã foi interessante porque o senhor fez a comparação do governo do estado, né, do Rio Grande do Sul, com um condomínio, um edifício, um prédio, em que o síndico administra, né, a participação, né, de todos ali dentro deste prédio. Aí teve um ouvinte que fez uma crítica ao senhor dizendo, mas o síndico, para não aumentar a despesa, ele reduz custos. E aí o senhor fez uma explicação, deu uma explicação didática que eu acho muito importante repetir ao que o senhor disse hoje pela manhã. Por favor. A oportunidade de comparar com o condomínio, porque às vezes parece que nessa discussão, André, se está o governo de um lado do balcão e a sociedade do outro. E eu disse, tal qual no condomínio, o síndico faz parte do condomínio, né? Eu sou governador do estado. Mas se o condomínio não tiver dinheiro suficiente para pagar suas despesas, não é o síndico quem paga a conta. É o condomínio como um todo. Vai faltar dinheiro para pagar os serviços básicos do condomínio e todo o condomínio vai sofrer com a falta da prestação desse serviço. O ouvinte, como tu mencionaste, salientou-se, não, mas então tem que reduzir despesa do condomínio para não precisar aumentar o preço do condomínio. Exato. Pois é. Só que o governo do estado já fez tudo o que podia para reduzir despesas. A gente fez uma reforma da Previdência, uma reforma de carreiras do serviço público para reduzir despesa e não dá para demitir o porteiro, não dá para demitir o pessoal que trabalha no condomínio, porque eles têm estabilidade, têm direitos adquiridos. Então a nossa despesa, ela é fixa, a despesa fixa é muito elevada. Só para dar um exemplo, nós temos 50 mil professores em sala de aula e temos 100 mil professores aposentados. A gente tem 17 mil policiais militares e 32 mil policiais aposentados. Não tem como demitir aposentado, não tem como sequer demitir os que estão em atividade, até porque a gente precisa deles e mesmo que quisesse, a gente não teria como demitir. Então, esse número, é importante entender essa despesa. Esse número que o senhor fala, ele assusta, porque imagine, 50 mil professores, servidores na ativa, 50 mil e 100 mil que estão, né, inativos, que estão aposentados. Sim. Quer dizer, é um número desproporcional, assim como 17 mil servidores da área da segurança e outros 35 mil, quer dizer, o dobro. É 2 para 1, né? Agora, governador, assim, eu acho que é importante essa explicação inicial, mas eu queria que também, didaticamente, o senhor, né, dissesse para o nosso telespectador quem vai ganhar, quem vai perder. Quem é que vai pagar mais? Quem é que vai sentir no bolso que vai pagar mais, quem vai pagar menos? A classe social baixa vai ter que pagar mais, né? Como que isso vai pesar, de fato, na prática, no bolso de todos nós? A nossa proposta é para evitar uma simples renovação das alíquotas que foram majoradas em 2015, que garantiriam para o lado do governo a arrecadação, mas que acabam pesando mais nos orçamentos das famílias, especialmente nas famílias de mais baixa renda. Então, o que a gente está propondo? A redução nas alíquotas de imposto que incidem sobre combustível, energia e comunicações, por exemplo, que estão hoje em 30%, que seriam reduzidas, e também uma redução da alíquota básica de 18% para 17%, que incide sobre milhares de itens, desde itens de higiene, inclusive alimentos também, que hoje pagam 18% e vão pagar 17% porque não estão na cesta básica, uma série de itens que seriam reduzidos. E, além disso, a gente propõe aí sim uma tributação na cesta básica que iria para 12% e não para 17%, mas que
vai ter uma devolução através de um cartão para as famílias de até 3 salários mínimos. E aí elas vão pagar menos imposto do que elas pagam hoje, né, ou do que com a simples renovação das alíquotas. E na classe média, por exemplo? Essas famílias mais... A classe média vai pagar mais, vai pagar menos, vai equilibrar? Não vai pagar mais porque nós vamos ter a redução de itens que pesam muito no orçamento dessas famílias. Como eu falei, energia, combustíveis e comunicação. E nas alterações que a gente fez, que apresentou ontem, a gente está propondo, então, como o IPVA era um item que foi muito discutido, a gente propõe que façamos uma progressividade pela potência do veículo. E assim, veículos que são 1.0, por exemplo, que tem menor potência, ficariam com os mesmos 3% que são cobrados atualmente. Isso significa 34% dos veículos sem alteração do IPVA. A alteração seria apenas para veículos mais potentes, que em tese são aqueles adquiridos, né, que são acessíveis para faixas de renda maiores. Governador, minha colega Gabi Lerina pergunta para o senhor se a reforma passar e a votação, a expectativa é para que amanhã seja votada, vai se colocar em dia os salários dos servidores? A Assembleia acabou de tomar uma decisão, André, acho que foi agora, nesse momento já estava no ar, de que os líderes em acordo propuseram que ficasse para a próxima semana. Houve uma unanimidade dos líderes de que as mudanças foram feitas ontem e que por isso precisam de pelo menos uma semana a mais aí para poder avaliar, o que demonstra uma disposição de entendimento, de diálogo da Assembleia também, e que é a nossa disposição. Bom, se o governo tiver a manutenção da arrecadação associada a uma série de outras medidas que a gente está empreendendo, como, por exemplo, que vão gerar outras receitas para o Estado, nós temos sim a perspectiva de poder colocar o salário dos servidores em dia. Sem ter essa arrecadação, fatalmente, com 2 bilhões de reais a menos, ficará muito difícil, para não dizer impossível, que o salário venha a ser colocado em dia. Antes da gente falar sobre a questão de volta às aulas e até sobre o Covid, são duas questões importantes para encerramento, eu só queria, então, entender o que eu não consegui. Se o senhor diz que a gente não vai sentir muito no bolso, quem é que vai pagar a conta, então? Como é que o senhor vai conseguir aumentar a arrecadação, governador? A tributação, ela vai sair do consumo e vai mais para o patrimônio. Então, quem tem mais patrimônio é que acaba pagando mais. Então, a gente vai reduzir energia, combustível, telecomunicações, a gente vai fazer uma redução das alíquotas básicas. Na cesta básica, a gente passa a ter uma tributação, então a alimentação paga, mas a população de baixa renda, de até 3 salários mínimos, vai ter devolução de imposto. Então, onde é que a gente tem a diferença? Por exemplo, no ITCD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes, que é das heranças, o IPVA para veículos de maior potência. Então, a gente vai ter uma tributação maior no patrimônio. Quem tem mais patrimônio, mais capacidade contributiva, vai pagar um pouco mais. E a maior parte da população que tem menor capacidade contributiva vai pagar menos do que está pagando atualmente. Agora, meio de 25, para quem está chegando agora, estamos conversando ao vivo com o governador do estado, Eduardo Leite. Com algum problema nos sinais, governador, às vezes a imagem tranca um pouquinho, mas é compreensível nesse momento de pandemia que nós sabemos que as entrevistas têm sido feitas assim, dessa maneira, e que têm sido bastante positivas de qualquer forma. Apenas um pequeno... O áudio está perfeito, mas apenas um problema aí no sinal na imagem. Bom, a expectativa do senhor é de aprovação. Se não for aprovado, governador, tem alguma segunda chance esse ano ainda, ou isto vai ficar só para o ano que vem? Nós temos 3 caminhos para o Rio Grande do Sul. A aprovação desta reforma ajuda a reduzir a pressão fiscal nas famílias de mais baixa renda, melhora a vida dos empreendedores, porque simplifica e reduz alíquotas, como o fim da DIFAL, a redução das alíquotas internas, que são itens que atrapalham a vida de empreendedores, especialmente dos pequenos, e é um bom caminho porque mantém a arrecadação do Estado, mas de uma forma de tributação melhor. O outro caminho é a prorrogação das atuais alíquotas, mantém a arrecadação do Estado, mas é ruim do ponto de vista da competitividade. E um terceiro caminho muito ruim é simplesmente perder a arrecadação, e aí o Estado vai ter muita dificuldade para manter serviços e não vamos ter a oportunidade de acabar com a diferença de alíquotas, né, que os empresários pagam nas transações de compras de itens de fora do Estado e nem a redução para 12%. Então, vai ser pior para o Estado e pior para os empreendedores também. Então, é isso que a gente está debatendo com a Assembleia e que me faz ter a expectativa de que a gente possa ver aprovadas as medidas. Volta às aulas e a pandemia. Em que momento estamos da pandemia e a experiência do retorno às aulas aí que a gente tem acompanhado já em algumas instituições, governador?
A gente teve um momento mais difícil no Rio Grande do Sul no final do mês de junho, início do mês de julho. Desde final de julho para cá, a gente observou estabilização na demanda por leitos de UTI no Rio Grande do Sul. Inclusive, estamos vendo redução na demanda de leitos clínicos e também redução do número de óbitos semanalmente, o que indica que o pior momento já deve ter ficado para trás. O que não significa que a gente possa se descuidar, continuar monitorando, acompanhando, porque outros países viram segundas ondas acontecerem. Diante deste quadro, a gente trabalha com essa lógica de retorno de atividades. Ontem a gente liberou quadras esportivas, por exemplo, que era uma demanda. Estamos trabalhando com o setor de eventos para um retorno. E as escolas não podem ficar atrás. O ensino, a aprendizagem das nossas crianças e jovens, ela tem uma janela de oportunidade. Deixar essas crianças um ano fora da escola é muito grave para o aprendizado. Então, a gente está propondo esse retorno com regras, está acontecendo, e até aqui não há nenhum sobressalto nesse retorno. Ao final do mês de setembro, agora que a gente espera ver o retorno de mais escolas de ensino regular no ensino médio, por exemplo. O que a gente percebe é uma resistência muito grande ainda dos prefeitos, né, que se dizem que foi terceirizada a responsabilidade para os municípios, governador. Não se trata de terceirizar a responsabilidade, é uma responsabilidade compartilhada. A gente estabeleceu a restrição e agora os municípios, analisando as suas situações, têm que tomar as suas decisões. O prefeito concorreu, a gente está no período eleitoral agora, o prefeito concorreu a um cargo ciente das suas responsabilidades, né? Então, não fui eu quem deu a responsabilidade a eles, foram eles que procuraram e os eleitores que outorgaram a eles essas responsabilidades, e por isso devem analisar em cada caso a situação do seu município para estabelecer o retorno ou não. É claro que dá trabalho fazer um retorno, dá trabalho organizar, dá gastos de recursos, porque tem que fazer um investimento nos equipamentos, mas a aprendizagem, a importância que a educação tem, a gente sempre defende a educação como algo importante e transformador. Então não dá para a gente analisar essa situação e pensar, não, a educação fica em segundo lugar atrás de eventos, de esportes e de outras atividades, não é razoável, a educação precisa funcionar. Governador, muito obrigado mais uma vez por ter conversado com a gente. Eu acho que foram boas as explicações para as pessoas compreenderem, né? Não é só a questão de aumento. Ninguém gosta de aumento de impostos, mas a situação que a gente vive, já é histórico. De qualquer forma, agradeço a sua participação com a gente. Eu aproveito, governador, para chamar a vinheta, porque amanhã o senhor já está convidado para acompanhar a Libertadores da América aqui no SBT, né? Acompanhar aí os nossos times. Então, agora, a partir de agora, governador, a gente vai falar da Libertadores da América. Jeremias Werneck, falta um dia e a gente vê essas vinhetas, esses clipes. O coração bate forte, né? Mas não vou falar de Libertadores agora. Vou falar de outra coisa que faz o coração bater forte. O coração dos gremistas. O Cavani. Fernanda, vamos rodar de novo a sonora do presidente do Grêmio? Bota aí o presidente do Grêmio falando sobre o Cavani. Olha a alegria dele. Olha o semblante. A gente vai mostrar em seguida o semblante dele. Já teve conversa, evidente que teve. De repente, né? De vez em quando, assim, surge uma química, surge uma coisa diferente, surge uma coisa assim de empatia, um desejo, aquelas coisas todas. E aí, de repente, ele veio porque o representante dele disse, olha, ele tá completamente impactado pela repercussão no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no país. E também no continente sul-americano. Ele está impactado com essa repercussão que teve em função da perspectiva dele voltar. Mas, vamos dizer, por enquanto é só impacto, mas conversa não tem nenhuma. Vamos por partes. Vamos por partes, tá? Essa entrevista foi ontem à noite. Os torcedores do Grêmio estão enlouquecidos. Que o presidente do clube chegar e dizer isso, de que o Cavani está impactado, é muito forte, André. É muito forte. Eu estava falando ali, desde que eu saí do ar da última vez, com dirigentes do Grêmio. Eles me asseguram, me garantem que não há chance do Cavani ser anunciado hoje nessa festa que o Grêmio está preparando. O Grêmio está preparando uma festa remota. Todo ano os clubes fazem banquetes, jantares de aniversário. Por conta da pandemia não haverá esse banquete. O Grêmio vai comemorar os seus 117 anos hoje com eventos pela internet, apresentações do Vitor Clay, que a gente entrevistou aqui, né? Da banda Vera Louca, que é uma banda também de músicos gremistas. Tem uma outra atração que agora me fugiu. Mas começou a se fazer ilações com essa declaração e com esse grande evento de que o Cavani seria apresentado
Os dirigentes me dizem, não, isso não existe essa possibilidade. Agora, quando eu pergunto, e se for outro dia? Eles visualizam e não respondem. Então, tem uma conversa, tem um namoro, tem uma tentativa por parte do Grêmio de contratar o Cavani. E o Romildo Bolzan disse, o representante do Cavani disse pra quem? Pois é, aí que tá. Se o Grêmio sabe que o Cavani está impactado com as mensagens dos gremistas, com a mobilização dos gremistas, é porque ele está falando com o irmão do Cavani, o Fernando Walter, me fugiu o nome agora, são irmãos por parte de mãe, e ele é o procurador do Cavani, ele é que toca a vida. Este irmão do Cavani jogou no futebol gaúcho, jogou no Pelotas em 2012. Olha aí. E nessa hora os caras vão atrás de tudo, né? Tem uma entrevista do irmão do Cavani para a revista Placar em 2012, dizendo que o sonho dele, irmão do Cavani, era jogar no Grêmio. Tá? Muito bem, vamos falar da Libertadores? Vamos falar da Libertadores, porque hoje, André, hoje começa a retomada da Libertadores. São 7 clubes brasileiros, além do Grêmio Inter, outros 5, e hoje 2 entram em campo. Vamos ver uma matéria sobre a volta da Libertadores para os clubes brasileiros. Solta aí. A torcida está com saudade e Carlos ainda mais. O gremista já assistiu ao time em vários estádios do continente e está ansioso pela retomada da Libertadores. Meu hobby, por exemplo, meu estilo de vida é seguir o Grêmio quando eu posso. Então não tem jogo, o cara fica um pouco perdido, sabe? Um semestre separou a Conmebol Libertadores dos torcedores. Tudo parou na segunda rodada da fase de grupos. E de lá para cá, teve muita mudança. Por conta da pandemia, a Confederação Sul-Americana decidiu no domingo que cada clube poderá inscrever até 50 jogadores na competição. Até março, eram apenas 30. Há alterações também no comando dos times brasileiros. O espanhol Domènech Torrent assumiu o Flamengo. Cuca trabalha agora no Santos. O Atlético Paranaense viajou para a Bolívia, onde nesta terça-feira vai encarar o Jorge Wilstermann, também com um técnico diferente e otimista, Eduardo Barros. Acho que a gente chega na Bolívia carregado de confiança. Nós precisávamos retomar um ambiente de crença na nossa própria equipe, nos jogadores que aqui estão. A noite nobre do futebol terá 3 clubes brasileiros. Na quarta-feira, o Internacional recebe o América de Cali. Será pela TV que Carlos verá o Grêmio diante do Universidade Católica, em Santiago. O Grêmio sabe jogar esse tipo de jogo. Então, dificuldades a gente encontra sempre, em qualquer situação, em qualquer competição. Principalmente se tratando de Libertadores e jogando no Chile. E o Palmeiras já está na Bolívia para encarar o Bolívar. A altitude é uma surpresa para muitas pessoas que nunca foram na altitude. São mudanças importantes, e aí você quebra essa surpresa. Por isso nós estamos indo 2 dias antes. A semana do retorno vai ter o Flamengo no Equador contra o Independiente Del Valle e o São Paulo recebendo o River Plate. 7 clubes brasileiros retomando o mesmo sonho. Serão dias para matar a saudade e a torcida sabe bem como quer o fim da espera. Digo goleada porque é Libertadores. Então tá aí, né? Atlético Paranaense contra o Jorge Wilstermann hoje e o Santos também na Vila Belmiro contra o Olímpia do Paraguai. O Grêmio já está no Chile. O Grêmio está no Chile com vários desfalques. O mais recente, o Everton. Não o Cebolinha, o outro, sabe? O Everton está gripado e aí não foi. E outros vários desfalques você já sabe, né? E o Inter também tem uma lista enorme de baixas, tá? Mas quem não é baixa aqui é a torcida de Grêmio Internacional. Colorados e gremistas já mobilizados. E a gente tem um recado especial de colorados e gremistas muito importantes. Quer ver? Solta aí o recado deles. Fala galera, aqui é o Bolívar. Queria convidar a todos vocês, torcedores da dupla Grenal. Com grande exclusividade agora, a Copa Libertadores será transmitida pelo SBT. Então não percam nenhum lance. Libertadores 2020 é no SBT. Meus parabéns ao SBT pelo novo ciclo. O futebol precisava dessa renovação. E eu desejo todo sucesso a vocês. Copa Libertadores é aqui no SBT. Conmebol Libertadores, Copa Libertadores, Taça Libertadores, a Liberta, o que interessa é que é nossa. Tá aqui, tá? Universidade Católica e Grêmio. Daqui a pouco eu volto.
Tá bem. Se Até me chamar, já. eu volto. Te Mas cuida. tem que chamar certinho. Sim, pode deixar, Jeremias. 12h36. E atenção, olha só, em Canoas, a polícia prendeu 2 integrantes de uma quadrilha que eles roubavam casas aqui na região metropolitana. Como dissemos há pouco, eu conversei com o Lucas Abate, que está acompanhando esse caso. Os criminosos se especializam, né? Não sei se é a quantidade de criminosos que tem pelas ruas, mas eles se especializam em determinados tipos de crime. E esses não só aproveitavam, né, a abertura do portão eletrônico, como entravam, roubavam carro e aterrorizavam Lucas Abate. André, esses criminosos normalmente atuam dessa forma. A polícia aperta um pouco mais o cerco no roubo de carros, eles migram para o roubo de residências. Depois aperta o cerco nesse tipo de crime e eles vão migrando assim sucessivamente e sempre mantendo essa roda da criminalidade girando. E aqui em Canoas não foi diferente, a polícia agiu rapidamente, um roubo que aconteceu recentemente, esse que tem nas imagens, um carro, uma casa que foi roubada. Esses criminosos aproveitaram um momento de distração da vítima, quando ela abriu o portão eletrônico para entrar em casa, estava chegando do trabalho, entraram pelo portão eletrônico e não só roubaram o veículo, como também fizeram uma limpa na casa. Então eles faziam isso, se aproveitavam desse momento de distração, entravam, faziam a limpa na casa e depois fugiam levando o carro e também os pertences da vítima. A polícia investigou esse crime, viu que esses 3 que aparecem nas imagens são os que normalmente estão atuando em Porto Alegre, em Canoas, então conseguiu um mandado de prisão de 2 deles que são adultos, já foram presos, e um terceiro, um adolescente, que teve o mandado de internação, vai ser apreendido. Então, esses 3 membros da quadrilha, 3 membros principais, já estão atrás das grades. Polícia que agora investiga também a participação de outras 2 pessoas nesse crime, ainda estão sendo investigados, mas por enquanto a polícia tem a tranquilidade de que os 3 que atuavam diretamente, que eram os executores do crime, de fato estão atrás das grades. E até se há alguma relação, né, Gabilerina, com, por exemplo, aquele outro grupo especializado em ataques pela manhã, quando as pessoas estavam saindo de casa para trabalhar. Quer dizer, também há a possibilidade da relação entre esses tipos de crime, não é verdade? Verdade, né, André? Agora os investigadores que vão trazer mais elucidações, vão poder fazer essas conexões, mas me assusta muito ver essa situação, viu, André? Olha, eu sou a maníaca, como eu digo na minha família, porque com criança pequena, com a Catarina, entrar em carro, sair de carro, é tudo muito rápido, tem que colocar na cadeirinha, morro de medo de acontecer aquilo que a gente viu na semana passada, lembra? Daquela mãe que deixou as crianças, mas eu não deixo minha filha por nenhum segundo sozinha dentro do carro. Mas então, imagina só o medo ou o desespero de passar por uma situação dessa. Não, o Lucas assim, falou um negócio bem importante, né? A distração, uns segundos. Mas às vezes, Gabi, não é nem só a distração, porque vejam bem, tu tens um portão eletrônico em casa, aí tu passa, não tem ninguém, tu vai devagarinho, tu abre o portão. Quer dizer, isso já é muitas vezes, a rua ela nunca está vazia, tem outros carros, as pessoas estão escondidas, tem atrás de árvore, né? Tem às vezes no pátio das casas, quer dizer, há uma série de possibilidades. Aí o portão abre, aí tu coloca o carro ali dentro para ele fechar rápido, tem uns que não fecham tão rápido como a gente gostaria, já é o tempo suficiente para atacarem, passarem distraidamente ali como se nada estivesse acontecendo e vai lá e dão um bote. É que a gente nunca desconfia, né? A gente nunca quer acreditar que aquilo vai acontecer com a gente. Ainda mais agora nesse momento de pandemia, a gente acredita que a rua tá mais vazia e aí não vai dar nada, daqui a pouco demora um pouquinho para apertar o acionador. Às vezes o meu, por exemplo, não funciona, eu fico lá batendo até na cabeça, eu bato meu controle, não abre, às vezes só esses minutos, segundos ali que eu fico tentando abrir, tentar apertar o botão para abrir, para acionar o portão, já pode acontecer uma tragédia, né? Olha, tem pessoas que chegam a combinar com familiares ou com os guardas de rua, né, de comunicar via rede social, WhatsApp e tal, enfim. Tô chegando em casa, dá uma força, ficar controlando, ficar ajudando, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Quer dizer, tem que se redobrar a atenção, sim, mas mesmo assim, eles estão sempre em vantagem. Eles são muito especialistas nesse assunto, né, André? Vamos combinar isso, né? Quando eles querem fazer, eles vão lá e fazem. Mas também podem ser surpreendidos, né? Então, assim,
tem que ter muito cuidado, mas vale sim ficar em cima. Essa dica que você deu realmente é bem importante, de avisar os familiares, né? Ó, abre, tô chegando, já vai abrindo, já vai se adiantando. Isso Exato. pode ajudar, porque às vezes também, por exemplo, uma mulher com criança, os criminosos começam a pensar e analisar também o perfil. Daqui a pouco se vem alguém saindo do prédio para poder, tá chegando, faz uma cena, já vê mais uma movimentação perto e pode inibir esses criminosos de fazer alguma coisa. Também pode acontecer. Em condomínios, né? As pessoas se juntarem para isso. Oi, diga. Não, e os criminosos, é bom lembrar que eles sempre têm a favor deles não só a arma, como também o elemento surpresa. Eles nunca são esperados pela vítima. A vítima nunca está esperando que tenha um criminoso e o criminoso escolhe quando ele vai agir. Então, por vezes, ele pode ficar escondido, pode ficar oculto, observando o movimento e decidir, quando vê uma vítima um pouco mais distraída, agir. Então, sempre tem a favor dos criminosos esse elemento surpresa. Outro detalhe importante, a polícia sempre, as pessoas em geral têm medo de serem assaltadas de noite, na madrugada, mas a polícia sempre alerta que o horário mais perigoso para assalto é esse. Amanhã, o meio da tarde, também aquele horário do meio-dia e também o final da tarde. São aqueles horários que as pessoas estão mais tranquilas. Podem disfarçar, né? Às vezes tem luz do dia, tem movimentação e eles acabam chegando e aproveitando dessa distração da vítima. E até para não andar de dois, para não desconfiar, um fica escondido, aí vai um sozinho. Na hora que ele dá o bote, vai lá o auxiliar e vão fazer o serviço os dois juntos. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Até daqui a pouco, Gabi Lerina. Agora, 12h43. Tem um recado importante da Fixaderm para vocês. Todo mundo quer uma pele sempre jovem, mas com o passar dos anos, a nossa pele perde elasticidade e começa a surgir as rugas e a flacidez. Por isso, você precisa fazer reposição de colágeno. Os colágenos normalmente são em pó, não são práticos. São difíceis de preparar e não têm sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã, associada à cosmética francesa, desenvolveu Fixaderm. Fixaderm é a inovação na reposição de colágeno. Fixaderm é a primeira goma mastigável de colágeno Verisol do mercado. Portanto, podem ser consumidos de forma prática em qualquer lugar. Fixaderm é enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, potencializando assim a absorção do colágeno, ajudando a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderm não contém açúcar, podendo ser consumido por diabéticos também. Colágeno em pó, isso é coisa do passado. Agora você pode contar com Fixaderm. Experimente Fixaderm, você vai se surpreender com os resultados. Fixaderm, sua pele nova, de novo. Muito bem, olha só, chegando aqui a informação para mim, daqui a pouco nós vamos falar sobre um vereador, é isso? Hein, Fê? Um vereador que foi preso aqui em Viamão, na região metropolitana, por fraudes em licitações. Isto é a sequência daquela operação que aconteceu no início do ano, né? Sequência da operação que aconteceu no início do ano, feita pelo Ministério Público, inclusive que afastou o prefeito lá de Viamão. Daqui a pouco a gente traz detalhes, porque agora foi um vereador que foi preso. Bom, com relação à pandemia, a economia, olha só que notícia importante, podem ser liberados hoje o retorno dos voos internacionais no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Que notícia importante para a economia, para várias questões e até uma sinalização, né, Gabi Lerina, de que nós estamos, como disse o governador há pouco, né, a pandemia não vai passar, nós vamos permanecer com ela por muito tempo, mas há um controle de números, tanto que os aeroportos podem começar a funcionar de maneira com mais voos aqui em Porto Alegre. Tomara, vamos olhar para esse lado positivo, né? Essa movimentação aí significa que os números estão caindo e é isso que a gente espera. Pois é, olha, há a expectativa da Casa Civil que libere hoje a aterrissagem dos aviões que vêm de voos internacionais aqui no aeroporto Salgado Filho. Essa situação não ocorre desde dia 29 de julho por causa da pandemia. Então, essa situação foi parar já lá no STF, no Superior Tribunal Federal, desde domingo, quando a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, entrou com uma ação para pedir autorização novamente para que esses voos possam chegar aqui a Porto Alegre. Há uma tramitação, vai ser analisado isso pelo ministro Ricardo Lewandowski, que vai ser o relator que foi sorteado. Ainda não há uma posição sobre essa situação, se ainda foi liberado ou não, mas há uma expectativa da Casa Civil, através de uma portaria, que isso
possa ocorrer ainda hoje. E isso é muito importante, sabe por quê, meu amigo André? Por causa do voo do América de Cali, que vem da Colômbia, no confronto contra o Internacional pela Libertadores. Então, ou seja, alguma decisão deve sair ainda hoje, porque até mesmo o voo deles pode ser prejudicado em função dessa não liberação dessa aterrissagem aqui no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Então vamos aguardar. A ideia é que a Casa Civil possa publicar através de uma portaria, então, hoje, a autorização para esse retorno dos voos. Por enquanto, é a informação que nós temos neste exato momento. E outros aeroportos do Brasil já estão em operação e, por isso, me parece que até o único que ainda precisa retomar, na verdade, que está bastante parado, é o nosso aqui de Porto Alegre. Outros já estão retomando os voos, os do centro do país mais ainda, principalmente Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e mais no norte, eu acho que o de Recife. Então é importante sim essa retomada, já que nós estamos com números, né, mais controlados da pandemia. Agora, não podemos esquecer os cuidados básicos, os tais protocolos, que esses vão continuar com a gente, principalmente dentro de aeroportos, Gabi. Exatamente, mas esse problema também está ocorrendo ainda em Rondônia, na Paraíba, Mato Grosso do Sul e também no Tocantins. Então, ou seja, é um problema que ainda ocorre em outros estados também. Mas como você disse, é verdade, é preciso retomar muitos cuidados. Vamos acompanhar as próximas horas para ver o que deve acontecer aqui no Aeroporto Salgado Filho, mas é sim um pedido muito grande das companhias aéreas, né? Essa declaração até foi feita pela, não sei se ela é presidente da Fraport, a Fraport é a empresa que administra, né, o Aeroporto Salgado Filho, justamente salientando isso, não lembro o nome dela, uma senhora, né, de origem alemã, salientando que o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, precisava reabrir, que estava em tratativas com o governo, talvez por isso conseguiram agora essa abertura, nem que seja gradual, mas é importante que aconteça. Gabi, 12h48, acompanha comigo essa história aqui. Deixa eu te perguntar, tu conhece, Gabi, o Bruno Barbosa em entrevista? Já vi, sim. Hein? Cuidado que ele vai tirar teu lugar, hein, André? Olha só, mas que venha, queremos sempre pessoas com talento. Olha só, o programa, Gabi, está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. É uma ideia muito criativa de um menino de 10 anos aqui de Porto Alegre. Qual é o objetivo dele? Animar, informar, né? Entretenimento. Um refúgio divertido em meio à pandemia. Vejam só. E aí, galera? Bem-vindos a um novo Bruno Barbosa Entrevistas. Com apenas 10 anos, este menino de Porto Alegre entrevista os mais diferentes convidados pela internet. Todos amigos e familiares. Vai ser assim, a gente vai lendo, eu vou lendo as perguntas, tu vai respondendo. Na pauta, a pandemia, os desafios profissionais e, claro, a curiosidade do garoto. Qual é esse remédio? O que não pode faltar é a cantoria ao final da conversa. Vamos pra onde tá fazendo mais calor. Agora nós vamos saber quem é esse menino que está fazendo sucesso na internet. A gente veio até a casa dele. Oi, você que é o Bruno Barbosa, das redes sociais, o grande entrevistador? Sim, sou. Podemos conversar? Sim. Então tá, hoje você que vai ser o entrevistado. De cara, ele já mostra onde faz as transmissões do programa. Produção! Produção! Fala, amor! Em poucos minutos, ele transforma o quarto em estúdio. Nas mãos, o roteiro da entrevista. Abertura, depois convidado, eu faço as perguntas para ele. Aí aqui eu leio alguns comentários. A brincadeira começou em maio. Os pais dão todo o suporte. Ele tem sempre algumas ideias e ele acaba discutindo com a gente, né? E a gente também opina, mas a decisão final sempre é dele, né? E ficam de olho nas redes sociais. Instalei o Instagram dele, a conta dele no meu celular, para conseguir acompanhar, ver quem é que estava seguindo ele. A audiência não para de crescer. E sabe qual o segredo? Entrevista não é só pergunta. Pergunta é um complemento da entrevista. Entrevista é um bate-papo. Elas são naturalmente criativas. Com a pandemia, com o isolamento social, tudo isso está tendo mais atenção da nossa parte. Meu Instagram é... Posso falar? Pode. Bruno R.E. Barbosa. Se vocês me seguirem lá, seria um baita de um favor para mim. Valeu. Eu já vou seguir. Mas que figura, gente! Que amor! Que coisa mais incrível! Não, olha, Bruno Barbosa em entrevista. E que
a naturalidade, já fez o comercial dele, né? Já fez a propaganda dele. Eu fico lembrando essas crianças em época de tanta tecnologia, Gabi. Sabe como é que eu brincava de rádio? Eu abria a janela lá da casa dos meus pais, eu pegava um cano que tinha de plástico e botava assim, ia pra rua e botava pra dentro de casa o cano, aí eu ficava falando no cano pra fazer um som de rádio. Essa era a brincadeira que eu tinha, não tinha rede social até então. Mas a gente vê o quanto que a tecnologia impulsiona também a criatividade. Esse menino é um nato comunicador, uma coisa incrível. Alguma dúvida, André, de que logo ele estará decolando na frente da televisão ou pelas redes sociais, enfim, de verdade, como profissional do meio? É óbvio que não, né? Eu quero ser entrevistado por ele, eu quero também. cantar junto com ele. Eu vou entrar também. na fila aí. O Bruno deve estar nos acompanhando aí, a família dele. Pode botar na lista aí, por favor, queremos ser entrevistados. Ficha 1, André, ficha 2 sou eu, Isso. então. Não, primeiras damas, deixa o Twitter. Olha só, André, mas tu sabe que isso me lembrou um pouco da minha infância também, assim como tu também brincavas. Eu também já brincava de apresentadora, de ser repórter. Sim. Tem vídeos em VHS pra essa gurizada que não conhece ainda. O que é isso? Então, né? Eu uma não sei o que é isso. E que desde pequenininha eu já gostava de fazer isso também, de ficar falando sozinha, de ficar apresentando, de fazer reportagens. Eu botava as minhas primas em pleno verão, eu botava roupa nelas de lã, casaco para elas, que elas eram minhas correspondentes internacionais. Então, assim, quando a gente gosta da coisa, já desde pequenininho, né? Acabei então, de seguir o Bruno aqui, tá, Bruno? A Lili, minha colega de casa, já mandou o link, já acessei aqui e agora só aguardo o convite. Não é mesmo? Bem oferecido também a gente né? Não, adorei. Não, como é que é? As respostas são um complemento. São complementos. Entendeu? Maravilhoso. Gabi? Ficou a dica pra gente, aí, né? as perguntas são complementos, é uma coisa assim, uma reformulação nos conceitos. E a produção? Mãe, a produção. Bem rápido, muito legal. Que ser ágil. Muito bom, Bruno. Gente, 12h e 53 minutos. Olha só, fiquem com um recado agora da Fabi, da EVT. Diz aí, Fabi. Quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos? Você aí que comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Mas tem que ligar agora. Olha o número aqui na tela, 3391-3852 ou mande um WhatsApp para 99770-2864. Muito bem, atenção, prisão de um vereador em Viamão numa operação que aconteceu sobre fraudes na Câmara e na Prefeitura. É um desdobramento de uma operação lá do Ministério Público que começou no mês de fevereiro, né? E que, inclusive, provocou o afastamento do prefeito da cidade, Gabi Nerina. Tá falando comigo, André? Achei que tu ia fazer uma pergunta. Não, Gabi Nerina. Fiquei esperando. Bom, tem as informações. Olha, o prejuízo aos cofres públicos da prefeitura gira em torno de 14 milhões de reais. O quê? 14 milhões de reais entre os anos de 2017 e 2019. Olha, as fraudes aconteceram em praticamente todos os setores da prefeitura. Tem uma lista aqui para vocês, vejam só. Setores de saúde, limpeza urbana, manutenção de prédios públicos, sistemas de informática. Segundo o Ministério Público, serviços médicos de infectologia, por exemplo, teriam sido contratados com sobrepreço de até 70%, incluindo agora no período da pandemia. Que barbaridade. Na ação de hoje, então, o vereador foi preso preventivamente. Outros 6 políticos que estavam afastados desde fevereiro tiveram prazo prorrogado por mais 120 dias. 4 empresários e também dirigentes de organização social estão proibidos de contratar o poder público. O prefeito eleito de Viamão, André Nunes Pacheco, está afastado do cargo. Como o vice faleceu, o Russinho, o cargo é ocupado agora pelo presidente da Câmara, o Nadim Harfouch. Imagina 14 milhões em 2 anos, pelo amor de Deus. Aquela operação que a gente mostrou as imagens antes, elas aconteceram, como eu disse, em fevereiro, foi afastado o prefeito. E aí começaram a investigar e agora as coisas vão surgir. Obrigado, Gabi Nerina. E atenção, gente, 12h56 minutos. Lembrando, amanhã, quarta-feira, Libertadores, falta um dia.
E aí, Jeremias? Ele nem me chamou e eu já vim, que eu tinha certeza que ele ia me chamar certo. Vamos lá, aqui ó, esfregando as mãos, esperando, contagem regressiva. O Grêmio está no Chile, o Grêmio vai fazer uma nova bateria de exames PCR agora em todos os seus jogadores. É um protocolo lá do governo chileno no controle da pandemia. O Grêmio fez esses testes no domingo e está fazendo agora, nas próximas horas, no Chile. E à tarde, o Grêmio vai fazer o último treino antes do jogo contra a Católica. Muitos desfalques, muitas baixas, 2 dúvidas no time. Quem fica com a vaga do Maicon, Darlan deve ser o substituto, e quem fica com a vaga do Everton, não o Cebolinha, o outro, tá? E aí, muito provavelmente, vai ser o Robinho ou o Luiz Fernando. Tem ainda o Ferreirinha como alternativa. Fê, vamos chamar o recado também? Então tá, então põe na tela aí recado de mais gente que vai estar ligada aqui no SBT na Libertadores. Solta aí. Oi, eu sou o Yarley e quero convidar todos vocês para assistir os jogos da Libertadores pelo SBT. Forte abraço e vamos Inter! Fala gauchada, torcedor da dupla Grenal, aqui é Alexandre Gaúcho, Xoxó, passando para convidar vocês para a Taça Libertadores da América. Será transmitida pelo SBT. Bora torcer para os nossos representantes Grêmio e Inter. Sucesso, boa sorte e que essa taça venha para o Rio Grande do Sul. Grande abraço. Rapaz, tá diferente o Xoxó, né? Alô, espectador. Grande Xoxó. O Xoxó sofreu o pênalti lá em Medellín, né, 95, que o Grêmio conseguiu empate com o pênalti do Dinho e aí foi bicampeão, né? Então é isso. O que nós vamos fazer agora? O aniversário do Grêmio. 117 anos. 117 anos. Todo gaúcho tem uma lembrança com o Grêmio e com o Inter, seja gremista ou colorado. O André Hart também tem lembranças? Gente, eu tenho uma imagem exclusiva de 1974. O meu irmão, 1974. Eu tinha 4 anos, mas a gente morava ali onde hoje é o Cine, ali na frente do Olímpico. Nós morávamos atrás e o meu irmão, o Luiz Fernando, com uma câmera Super 8, fez essas imagens aqui, não tinha nem o 2º andar ainda. Que espetáculo! Olha aí, Jeremias. Do alto fez e lá naquela época... Bandeirão? Colocar 2 bandeiras que tremulavam, né, em cima do estádio. Então, uma homenagem nesses 117 anos e tinha a alvorada tricolor, 6 da manhã, foguetório. Claro. E meu pai dizia, estão ouvindo? Em homenagem à mãe que está de aniversário. E hoje é minha mãe completando 89 anos. Você tá brincando? Minha mãe, Marília, um beijo muito grande para ela. E isso tem uma ligação muito forte, essas imagens do Olímpico, aquele foguetório às 6 da manhã, que hoje já não pode mais, né? As regras mudaram. Então, eu sei que é uma imagem muito bacana. Tá aí a minha mãe, né? Ali, minha mãe comigo. Na época, 89, na época que a gente podia ainda fazer foto junto. Por enquanto não dá, mas isso ainda volta a acontecer. Um beijo em nome beijo a ela. O meu beijo em nome dos meus 6 irmãos também. Nós somos em 7. Um beijo de todos para a querida Marília, aqui com a Sophie no colo. E amanhã a Marília vai estar acompanhando. No SBT, com certeza, com certeza. Ela é cruzeirista, viu? Ela não diz que é gremista, ela diz que é cruzeirista. Cruzeirista, rapaz. Cruzeiro que foi de Porto Alegre, agora de Cachoeirinha, né? Bom, e agora temos uma informação. Informação chegou agora. Atenção, a Gabi Lerina está mandando para a gente informação. O que houve, Gabi? Lá no interior de Araricá, na região do Vale dos Sinos, uma ação de 2 bandidos que acabaram roubando um carro. E aí, na fuga, eles acabaram colidindo esse veículo. Um dos bandidos foi preso, mas o outro correu para o meio do mato. E a polícia está agora, neste momento, montando um cerco, inclusive com o helicóptero da Brigada Militar atrás desse segundo bandido. Então, está toda essa situação ocorrendo, essa situação aí de polícia lá no interior de Araricá, na região ali do Vale dos Sinos, que você conhece bem, né, André? Pois é, a gente teve esse chamado, porque de fato chegou agora a informação. Eu nem cheguei a encerrar com o Jeremias, desculpa, não encerrei o papo contigo, mas porque chegou essa imagem aí, o Jeremias Werneck, que volta amanhã com a gente, com todos os detalhes aí da grande partida pela Libertadores. E agora chegando essa imagem, atenção, é ali em Araricá, e esse helicóptero, Gabi, sobrevoando, né? Porque, como tu disseste, e até repete pra gente, são ladrões de carro, né? Isso, eles teriam fugido em direção a Campo Bom, André, a informação que a gente está recebendo agora aqui da produção, da Paula Estivalé. O caso aconteceu, então, no interior de Araricá. Eles assaltaram uma pessoa, roubaram um carro e aí, na fuga, acabaram colidindo esse veículo. A polícia conseguiu chegar até esses 2 bandidos. Um deles foi preso em flagrante e o outro deu no pé e foi por meio do mato. Deixa eu só quero ver só a imagem ali, quando se der para parar um pouquinho, porque a gente reconhece a RS 239, tem essa empresa, a
parar eles, fugindo em direção a Campo Bom. Aquela empresa fica já numa via de acesso a Campo Bom. Sabe qual foi o azar deles? O posto da Brigada Militar da Polícia Rodoviária Estadual fica ali pertinho. E aí, de maneira muito ágil, certamente, eu estou aqui, né, chegando a essa conclusão, porque essa imagem chegou de agora a pouco, atenção. Para quem tá chegando agora, saiba que isso aconteceu agora a pouco. Daí essa empresa, né, ela fica ali, bem pertinho do posto da Polícia Rodoviária Estadual e certamente se mobilizou para prender esses criminosos aí. Então já fica essa informação para aqueles motoristas que estão trafegando nesta RS, se virem essa confusão toda de polícia. É essa ocorrência que recém aconteceu e a polícia ainda segue fazendo buscas por esse segundo indivíduo aí, esse criminoso que correu para o meio do mato, e a gente está acompanhando essas buscas junto à Brigada Militar. Só para um pouquinho a imagem ali para a gente só entender, para aí um pouquinho, porque eu quero olhar aqui assim, daquele carro. Não, tem uma imagem anterior, Gabi, me ajuda a entender o que aconteceu ali. Ali, tem um carro que está caído e embaixo me parece que é um dos criminosos que está deitado, né? Mas que olho bom, André, que tu tens, hein? Olha, dá a sensação, a gente vai tenteando para ir compreendendo a cena. A gente só tem a imagem, aos poucos a gente vai tentando compreender. Aqui, e me parece que o carro bateu, o carro lá de dos lado, criminosos, né? E caiu, né, nessa lateral. Né? Aqui o carro da Polícia Rodoviária Estadual e com o auxílio da Brigada Militar. Aí pega Campo Bom, pega Sapiranga, pega Araricá, todos muito próximos. E aqui é a RS 239. Pode largar a imagem para a gente ver o ponto certo aqui. Essa aqui eu ainda não consegui identificar onde, mas é num dos retornos que tem por ali. Mas certamente a proximidade com o posto da polícia facilitou toda essa ação. O que preocupa, Gabi, é o movimento que tem por ali. E por isso que eles bateram. É um movimento muito grande, com muitos retornos. Inclusive, a gente mostrou isso. E um deles fugiu, porque tem ali bem no posto da polícia, tem uma estrada que vai para a cidade de Campo Bom. Me parece que é ali também que o helicóptero está procurando. Esse que fugiu pode ter ido por ali também como uma rota alternativa. Então, em Araricá, agora de manhã, Araricá que fica do lado de Sapiranga, ali em Novo Hamburgo, no Vale, onde aconteceu todo eles roubaram um carro, quer dizer, teve um assalto, é isso que deve ter acontecido. Essa né? informação que a gente recebeu aqui. E lembrando que Araricá, assim como toda aquela região, se é que dá para dizer isso ainda, né, André? Mas é uma região bastante tranquila, né? Pouco se ouve falar de crimes ali em Araricá, por exemplo, né? Então deve ter certamente movimentado. Esse é o assunto da cidade, sem dúvidas, neste momento. Mas também esse criminoso não deve ir muito longe, não, porque o cerco está bem apertado ali, né? Não, e agora com o helicóptero junto, rapidamente eles vão ser presos. Ele vai ser preso, assim a gente espera, vamos acompanhar. E às 19h20, no segunda edição, com Marcelo Chamalha, a gente traz mais detalhes. Gabi, vamos ficando por aqui, agradecendo a audiência de todos. Lembrando que amanhã tem Libertadores da América aqui no SBT, que é um orgulho muito grande para a gente. E amanhã estaremos de volta a partir das 11h40. Né? E agora, às 14h, tem a transmissão ao vivo, uma live, né? Sobre o auxílio emergencial com o nosso homem caixa, o Lucas Abate. A partir das 14h, esclarecendo tudo sobre o auxílio emergencial. Um beijo a todos, obrigado pela audiência e a companhia e até amanhã. Tchau, tchau.